Governador, tem uma gama de policiais aqui na nossa escuta que não mandam outra pergunta e eu já disse para eles que a gente ia fazer essa pergunta para o senhor. Porque o bastidor da polícia está movimentado com essa ideia aí que o senhor está tratando no Palácio dos Bandeirantes de tirar a Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública e levá-la para a Secretaria da Justiça. O senhor vai fazer isso mesmo? Então vamos às explicações, não é? Os delegados, a Associação dos Delegados, os sindicatos delegados, todos eles sempre reclamam, e com razão, que eles são polícia judiciária. Eles fazem uma polícia diferente, eles não usam farda, eles têm que fazer investigação, eles têm que se relacionar com outro tipo de convicção, eles têm que fazer a investigação e ela não é ostensiva. E eles têm, naturalmente, a formação jurídica para ter uma relação com o mundo jurídico. Então, pleiteiam fazer isso através da Secretaria de Justiça. Não é tão simples, porque o Estatuto da Polícia Civil exige que eles estejam vinculados à segurança pública. Em alguns lugares do país existem outros nomes, mas, de maneira geral, é assim que funciona. Por outro lado, a Polícia Militar de São Paulo, que é muito maior que a Polícia Civil, ela tem toda uma hierarquia, uma disciplina que dá a ela outro tipo de formação e outro tipo de atuação. Eles têm que fazer a coisa ostensiva, eles têm que fazer a coisa repressiva, eles têm que se dedicar a se expor, porque a presença deles é que inibe o marginal de atuar, enfim. Então, eu não acho ruim essa sugestão de você fazer a modificação. Entretanto, quem tem que decidir isso, a rigor, são as duas categorias e principalmente a Assembleia Legislativa, que é quem foi eleita pelo povo para poder decidir essas coisas. Agora, o que é certo é que nós não podemos fingir que as coisas são perfeitas. Eu penso que no caso da segurança pública de São Paulo, a Polícia Militar, que é honrada, que é decente, a Polícia Militar que trabalha, a Polícia Militar que, se todo dia se expõe, ela precisa resgatar a sua autoestima igual a Polícia Civil. Nós não podemos ter essa sensação que a Polícia Civil pode ser uma coisa periférica, que pode ter baixa estima. Ela tem que ter autoestima. E, para isso, ela tem que ter carreira jurídica, e é o que eu defendo. No caso da Polícia Militar, quem são os principais componentes, os principais entendedores de segurança no país? São os policiais. Eles é que passaram a vida inteira fazendo isso. É só você ver em todas as empresas privadas, quem vai gerenciar a área de segurança depois é sempre um coronel aposentado, uma pessoa aposentada, porque eles se dedicaram a vida inteira a fazer isso. Então, eles precisam ter autonomia, eles precisam ter força e eles precisam ser honrados. O grande problema da gente hoje é o seguinte: a gente expõe os policiais para tarefas, às vezes, que não são tarefas deles, e depois cobra deles que eles se expuseram demais. Veja, eu estava reportando esse fato. Mais de 70% das chamadas noturnas são para desinteligência. Quando eu falo desinteligência, eu não estou falando briga de casal, como disseram. Se um sujeito estiver bebendo num bar e ficar atacado lá, resolver dar uma atacada no negócio, chama um policial militar. Se a pessoa tiver uma crise esquizofrênica à noite lá e tal, e gritar, chama a polícia militar. Se a pessoa tiver um problema qualquer psicológico, um menino tiver problema de droga, entrar em casa gritando, chama a polícia militar. Aí desloca para lá 2 policiais com escopeta, com metralhadora, com não sei o que lá, com revólver, para resolver aquela situação. Quando, na verdade, nós podíamos ter agentes sociais que fizessem essa tarefa com mais apropriado, para não expor o policial militar, para que ele ficasse concentrado naquilo que é a tarefa dele, para que as pessoas tenham receio de falar, olha, quando chamar a polícia militar, já sabe que é para resolver de outro jeito. Porque eles têm que ter a força, eles têm que ter o respeito das pessoas. Quando ele chega para resolver essa situação de um filho que está drogado, ele acaba depois na frente algemando o filho, aí a mãe reclama que algemou o filho, o pai reclama que algemou o filho. Veja, você expõe o policial desnecessariamente. O policial tem que estar honrado. Quando a gente faz pesquisa na Polícia Militar, o principal componente de bronca que eles têm é que as pessoas não respeitam a farda. A farda é a extensão do Estado. A farda que eles usam é a extensão do nosso Estado. Ela não pode ser maculada de forma nenhuma. Então, eu acho que essas duas coisas, e ao contrário do que todo mundo fala, que isso tem que fazer junto, tem que ser uma coisa só. O junto, uma coisa só, é de mentira, não é verdade. A Polícia Civil não se sente Polícia Militar e a Polícia Militar não se sente civil, eles são diferentes. Mas aí não está indo na contramão do que acontece no Brasil? Foi criada recentemente um ministério, foi criado, o Ministério da Segurança Pública, para unir, né? Para unificar. Cá entre nós, né? Não foi criado, não. Foi uma brincadeirinha, então, uma brincadeirinha, né? Claro, um ministério que não tem orçamento não é ministério. O ministro é uma excelente figura, um homem capaz, preparado, mas o ministério não é o ministério que existe. A Polícia Federal está no Ministério da Justiça. Veja bem, se você perguntar hoje, vocês 4 aqui são pessoas experientes, você diria que tem mais prestígio um policial federal,
um delegado federal ou um delegado civil de São Paulo. Mas ela foi para o Ministério, né? Não, eu digo, mas ela é do Ministério da Justiça. Ela era, né? Ela era, mas assim, na verdade ela é. O Ministério da Segurança foi criado por causa da intervenção do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe disso. Então, assim, a Polícia Federal ganhou prestígio com aqueles homens todos, enfim, e a Polícia Civil fica lá como se fosse uma coisa que ninguém... Por quê? Por que nós temos que maltratar o nosso policial civil, o nosso policial militar? A gente tem que dar prestígio para essas pessoas. Não eles são os profissionais de segurança. Melhores na Secretaria da Segurança Pública, eu acho que tem que pagar, mas para você pagar, no meu caso aqui, eu estou num período que eu não posso, nem que eu quisesse, eu não posso mexer em salário. Porque tem a regra eleitoral, eu não posso mexer em salário. Se o senhor vencer a eleição e quiser, por exemplo, mas pagar os melhores, eu vou pode pagar. acontecer na própria secretaria? Eu acho que nós tem que pagar melhor. O senhor vai aumentar os policiais? Claro que é bom. Qualquer hora, não é possível você, todo mundo no servidor público, todo mundo sabe que os salários da gente poderiam ser muito melhores. Mas o problema é o seguinte, ou nós fazíamos o país entrar nos riscos, ou a gente quebrava o país. Não adiantava o governador Alckmin ter dado o reajuste e fazer como em outros estados que não pagou salário. Atrasou salário, atrasou 13º. E como o senhor avalia o resultado da sua pregação? Com esse entusiasmo que você põe ao expor suas ideias? Eu acho que pelo menos, veja bem, ninguém vai me acusar de não ter opinião. Eu tenho opinião, essa é a minha opinião. Agora, eu penso assim, eu vou ficar os meses aqui, os 9 meses que a lei me garante que eu vou estar. Ninguém vai deixar de me conhecer. Quem me conhece sabe o seguinte, o Márcio é sincero, ele fala o que ele pensa. Ele é autêntico, eu não vou mentir para as pessoas. Eu sou a favor de separar... Eu sou a favor de... Não necessariamente separar. Mas eu sou a favor de que as duas polícias tenham autonomia, e tenham autonomia financeira e administrativa, e que eles possam se sentir plenos. Eles são os profissionais da segurança do Estado de São Paulo.